Semana passada foi meu aniversário, eu ganhei da igreja essa camisa que eu estou usando, essa calça, e hoje eu ganhei essa ovelhinha aqui. A Anne chegou assim para mim e falou: pastor, eu vi que o pastor Ilquias tem uma ovelhinha no gabinete dele, o senhor não tem ovelha, então uma ovelhinha para o senhor, porque pastor tem que ter ovelha, né? Então eu ganhei uma ovelhinha hoje da Anne, estou muito feliz com isso. As crianças vão lá para o culto infantil, que bênção. Hoje nós estamos mais ou menos com umas 50 pessoas ali no retiro do Viva a Vida. O pastor Ilquias, inclusive, está lá com o pessoal do retiro. Eu passei lá na sexta-feira, eu dei uma passada. Se você nunca foi para a Flórida, você tem a oportunidade de ir. É o balneário aqui em Matinhos, eu não conhecia ainda, muito legal ali. Foi muito bom esse tempo que o pessoal está ali. Hoje à noite estarão todos aqui, o pastor Ilquias vai trazer a mensagem hoje à noite. Bênção. Olha só, hoje eu quero conversar exatamente sobre uma constatação. Uma igreja em crescimento. A nossa igreja, gente, ela está crescendo e as coisas estão acontecendo. Discipulados estão acontecendo, movimentações estão acontecendo. Sexta-feira nós tínhamos aqui na igreja, penso em toda a estrutura, quase 400 pessoas, né? Estava recebendo aqui um evento dos legendários, o Ministério de Adolescentes estava reunido ali na casa, na sala Black estava aqui a Escola de Paz, e as coisas estão acontecendo. Antigamente nós tínhamos atividades na igreja na quarta-feira, sábado e domingo. Depois começamos a ter atividades na sexta-feira, toda sexta-feira dos adolescentes. Aí tem mais os encontros esporádicos, né? Homens e mulheres nas segundas-feiras e casais nas sextas-feiras. Mas hoje em dia, todos os dias tem alguma atividade aqui na igreja, de segunda a segunda. E isso é bênção. A gente sempre quis que isso acontecesse, porque nós olhávamos e víamos esse patrimônio parado durante a semana e dava dó, né? Porque a igreja está crescendo. Mas eu quero fazer uma pergunta, coloca para a gente ali. A nossa igreja precisa crescer? É necessário a igreja crescer? Eu estava pensando nisso e algumas verdades vieram para mim. A primeira delas, que não tem a ver com crescimento, mas talvez o crescimento vai ser natural daí, pessoas precisam conhecer Jesus, que é a verdade que liberta, que a gente acabou de cantar. Pregar o evangelho e fazer discípulos é nossa missão. Uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. Veja, o crescimento, ele vai acontecer, naturalmente. Então a igreja precisa crescer, se para aquelas 3 verdades que eu coloquei ali, a igreja precisar crescer, então ela precisa crescer. Mas não crescer pelo crescer, só porque a gente quer número de pessoas, porque nós queremos que algumas coisas aconteçam. Por que a nossa igreja, ela deve então pregar o evangelho? Por que a gente precisa fazer isso? Porque Deus ama as pessoas. Lembra daquele versículo, João 3,16? Antigamente todo mundo sabia decorar esse versículo, né? Será que vocês sabem ainda? Vamos tentar falar todo mundo junto? Vai, João 3,16. Porque muito bem, hein? Só teve uma diferença de geração ali quando chegou no unigênito. A geração mais nova queria falar filho único e a geração mais das antigas ia falar unigênito. Mas legal, então a gente está bem. Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou o seu Filho. Então, por que a gente vai pregar? Porque Deus ama. Por que nós vamos pregar o Evangelho? Porque Deus nos ordenou ganhar pessoas. Lá Atos 1,8 vai dizer: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos ordenou ganhar pessoas, porque esta é a vontade de Deus. 1 Timóteo vai dizer que isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos
e conheçam a verdade. Veja, se nós vamos pregar o Evangelho, a igreja vai crescer. Isso vai acontecer. Vai ser uma verdade. A igreja deve crescer sempre. Se a igreja está vivendo um momento saudável, em volta dela está tudo saudável, ela vai crescer, ela precisa crescer. Tem algumas desculpas, para a gente não crescer. Às vezes a gente vai dizer assim: Deus não está interessado em números. Não, gente, Deus está interessado. Ele fala assim: vá pelos campos e valados e obriga-os a entrar. Deus quer que o maior número de pessoas conheçam a Ele. Às vezes a pessoa não quer crescer porque ela fala assim: mas é tão bom a nossa igrejinha, que todo mundo se conhece. É gostoso mesmo, gente. Mas isso não pode impedir com que a gente inclua outras pessoas. Nossa igreja quer mais qualidade do que quantidade. É claro que nós queremos qualidade, mas nós queremos que o maior número possível de pessoas conheçam a Jesus. Por todos esses motivos, que a gente vai pensando nas desculpas e as razões para crescermos, nós entendemos que a igreja ela precisa crescer. E por um fator a mais também. Nós temos visto que Curitiba, ela está passando, e agora Curitiba como um todo, por um momento, penso eu, de uma onda de crescimento, de salvação, de transformação que Deus está mandando na nossa cidade. Não vou falar de outras cidades, porque eu não tenho acompanhado outras realidades no Brasil como um todo, mas eu sei de algumas cidades que Deus tem mandado isso, e pessoas estão se convertendo, vidas estão sendo salvas, e algumas coisas estão acontecendo, e eu acredito, espero, que o ano que vem vai ser ainda maior. Penso que ano que vem Deus vai fazer ainda coisas maiores no nosso meio. Esse ano ainda não terminou, Deus ainda vai fazer algumas coisas esse ano, mas penso que isso vai continuar. E me faz lembrar um pouquinho da igreja primitiva, lá em Atos, quando a igreja começa a crescer. Olha só, Atos 2,41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Depois, na continuação, o texto vai dizer: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. A igreja em Atos, a gente vê uma igreja que ela começa pequena, com os 12, mais os outros discípulos que seguiram a Jesus, e ali vai começando uma revolução. Eu quero ver se o The Chosen vai continuar depois da morte e ressurreição de Jesus, se eles vão fazer ali o que acontece em Jerusalém, essa igreja de Atos. Me falaram, parece que vai ter alguma coisa depois. Eu fico imaginando esse momento, a igreja está lá com alguns, daí vem para 3.000, aí mais gente, depois mais 5.000, e daqui a pouco já é uma igreja com mais de 10.000 pessoas, apenas começando. Cremos que Deus vai continuar fazendo. Mas, quando uma igreja cresce, eu estava, e vou contar para vocês o porquê que eu estou trazendo esse texto aqui. Eu estava fazendo a devocional há 2 semanas atrás, no texto que a gente vai ler daqui a pouco, e a palavra que veio à minha mente foi dores do crescimento. Quando a gente cresce, o que acontece? Porque a gente tem hoje de disputar espaços aqui, reservas. Alguém manda mensagem: pastor, nós reservamos o espaço tal, e eu cheguei lá e tem um outro grupo. E aí a gente tem que lidar com esses detalhes assim, porque faz parte desse crescimento. Quando a igreja cresce, algumas situações acontecem. Uma igreja em crescimento. É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. E se você quiser abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 6, tudo aquilo que eu falei de crescimento, aqueles versículos que eu li antes, são antes do capítulo 6, depois tem mais versículos que falam sobre crescimento. Mas aqui para mim é como se fosse uma pausa no crescimento.
Atos 6, vai estar projetado ali, mas se você quiser acompanhar na sua versão, ela está aí na NVI, se não me engano. Atos 6, do 1 ao 7, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármeas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O pastor Uquias, se não me engano, ele pregou usando esse texto semana passada. Foi, né? E eu, quando fui preparar, a gente pensa, será que eu prego de novo no mesmo texto? Mas esse texto estava ardendo muito no meu coração, e por isso eu quero compartilhar com vocês. Mas eu quero te ajudar a entender um pouco o contexto, o que está acontecendo nesse momento aqui, né? A igreja estava crescendo, e à medida que eles iam crescendo, várias pessoas estavam sendo agregadas à igreja, várias, inclusive pessoas necessitadas, pessoas que precisavam de cuidado, de ajuda mesmo. Temos que lembrar que nessa época não tinha INSS, então as viúvas aqui, se elas não tinham alguma renda ali, elas passariam fome. Não tinha o SUS para os doentes, não havia isso. Se os membros da igreja não fizessem nada pelos seus, ninguém faria. Quer ver? Dá uma olhada nesse versículo, que está um pouquinho antes ali no capítulo 4, para a gente entender esse contexto. Está dizendo, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Tem até uma música que começa assim, né? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, não é porque não tinha pobre, mas, pois o que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro à venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Oi? Pode ser errinho de digitação. Contar para vocês de novo, eu sempre digito novamente os textos, que quando eu digito eu leio de novo e medito, então às vezes falhou o dedinho ali, porque eu fiz datilografia, sabe? Então eu uso todos os dedos, eu digito assim sem olhar. Eu erro bastante, mas eu faço isso. Os apóstolos, gente, eles pregavam. Olha só que interessante o ciclo que vai acontecer aqui. Eles pregavam, pessoas se convertiam, elas tinham necessidades, a necessidade era percebida, o povo contribuía para que as necessidades fossem supridas, as pessoas eram abençoadas, outras pessoas se interessavam pela palavra do Senhor, mais pessoas vinham ouvir a mensagem, e aqui começou a acontecer um problema. As pessoas foram se convertendo, a demanda dos apóstolos está grande, as pessoas da igreja, elas percebem uma necessidade, elas começam a vender as suas coisas, depositam aos pés dos apóstolos, ou seja, toma aqui o recurso, administra, e eles vão lá fazer o estudo bíblico e vão lá pagar uma conta de água, eles vão lá fazer uma oração, uma visita, e estão eles lá para distribuir uma cesta básica, e eles não deram conta. A igreja estava crescendo. Não tinha mais como eles olharem para as mesmas coisas. Mudou. A realidade deles mudou. Não é mais a igrejinha de madeira. É outra igreja. É outro momento. É outra história. Precisa ser diferente. Por isso, eu penso que quando a gente olha para a igreja, assim, uma igreja que está crescendo, nós precisamos tomar alguns cuidados e algumas atitudes. E o primeiro
essa igreja ela precisa cuidar com os grupos de afinidade. O texto diz assim: os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. E a gente poderia dizer aqui, não, mas é que tinha um grupo, é que eles falavam a mesma língua, eles tinham a mesma afinidade, os mesmos objetivos, todos eles eram pais de crianças pequenas. Aquele outro grupo ali, era aqueles assim que não casaram ainda. Aquele outro grupo ali, os filhos já cresceram. Aquele outro grupo ali, é o grupo de adolescente. Aquele outro grupo lá, e assim a gente vai colocando pessoas em situações diferentes. Eu acho interessante ali porque os judeus, ambos são judeus, não são gentios, não eram pessoas gentias que tinham se convertido. Está falando de judeus que se converteram, mas alguns de fala hebraica, que eram talvez mais puros, sei lá, na concepção deles, e os de fala grega, que eram os que vinham de fora, independente. Alguma coisa estava acontecendo, onde os grupos não estavam juntos. Olha só que interessante. Nós temos que tomar alguns cuidados com esse negócio de afinidade. Porque a gente diz isso assim, pastor, rapaz, essa panela aí, não pastor, é assim, é que a gente tem mais afinidade. E é verdade, a gente vai ter mais afinidade com algumas pessoas, mas por isso que eu coloquei ali entre aspas, afinidade. Porque às vezes nós estamos confundindo afinidade com acepção de pessoas. Às vezes é isso, às vezes não é que eu tenho mais afinidade com esse não, é que às vezes eu estou deixando de lado o outro mesmo. Isso é um problema. Às vezes eu preciso tomar cuidado com essa afinidade, porque na verdade o que eu estou fazendo é escolher viver uma panela, com uma tampa de pressão bem engatada ali. E não deixo ninguém fazer parte daquilo, porque aquele é o meu grupo. Um dia eu falava sobre isso com alguém, sobre grupos, e a pessoa me disse assim, pastor, é que a gente fica a semana inteira sem se ver. Aí quando a gente chega aqui na igreja, a gente quer ficar junto. Eu falei, amém, pode ficar junto, mas inclui outros. Não perceber a necessidade dos outros que estão à sua volta. Quando a gente se fecha em nossos grupos de afinidade, nós corremos o risco de não perceber a necessidade do todo. Porque eu olho somente as nossas necessidades, aquilo que está pertinho de mim. Dá uma olhadinha nesse versículo, de 1 Coríntios. Eu estava lendo 1 Coríntios essa semana, é muito legal de ler, assim, leio imaginando Paulo muito brabo. Ele estava assim, muito indignado, assim. Imagina essa fala de um homem brabo. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Imagina você recebendo uma carta dessa. O pastor Ilquias manda uma carta para você assim: dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Eita. Porque, olha, daí ele fala o motivo. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Quando a gente se fecha em grupos, e a gente não se abre para o todo, nós estamos sendo carnais. Se a sua panela, se o seu grupo ministerial, o seu relacionamento de amigos, é algo que traz divisão e não aproximação, é um forte indício de duas coisas. Ou você está sendo carnal, ou você está sendo muito imaturo. Não vou escolher a palavra, mas um dos dois no mínimo. Quando não incluímos outros, é a carnalidade que nos guia ou a imaturidade que nos guia. Precisamos ser espirituais, precisamos dar passos em direção ao outro,
Precisamos dar oportunidade para novas amizades, novos grupos, novas pessoas. Não podemos nos aproximar apenas daqueles que nos são iguais, ou daqueles que nos fazem rir. Não tem pessoa que é gostoso estar com aquela pessoa, mas parece que a gente só quer daí aquela pessoa, aquele grupo. Nós precisamos aprender a nos aproximar daqueles que choram, precisamos nos aproximar daqueles que são amargos, precisamos nos aproximar daqueles que carecem da graça de Deus. Você que está participando de um PG, seu PG precisa multiplicar para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas a nossa tendência é, nosso PG está bonito, está gostoso, e daqui a pouco o nosso PG tem 72 pessoas, né, e a gente coloca Campos Lindóia na casa de não sei quem, e é isso que a gente quer fazer, porque a gente não quer multiplicar, nós não queremos fazer 2, 3 grupos, porque o nosso objetivo é só ficar junto, e daqui a pouco estouram as brigas e as dificuldades, porque estamos respirando só o mesmo oxigênio ali. Você pode chamar novas pessoas para almoçar na sua casa, você pode incluir outras pessoas na sua rotina. Precisamos aprender a olhar a igreja como um todo, e não apenas para o meu ministério. Nós precisamos olhar para a igreja, porque às vezes a gente olha para uma coisa só que nós somos igreja. Eu lembro quando eu cheguei aqui, o pastor Ilquias falou assim para mim, deixa eu te contar um negócio, eu não gosto de pastor de ministério não. O pastor Ilquias, ele já dá bem o tom no começo, assim, para a gente sentir como que é a coisa, né? Eu falei, como assim, pastor? Não, aqui é o seguinte, você é pastor da igreja, você vai estar nos jovens, mas se eu precisar que você vá para as mulheres, você vai cuidar das mulheres, se eu precisar que você cuide de não sei o quê, tudo bem, concorda? Aí eu falei, claro, pastor, estou aqui, eis-me aqui, usa a minha vida, né? Veja, porque na verdade nós estamos aqui como um todo. É claro que é muito difícil, porque você está cuidando de maneira específica de um ministério, mas você precisa olhar o todo, mas assim nós temos que fazer, olhar para a igreja como um todo, e não nos fecharmos numa coisa só. É claro que a nossa energia será muito mais empregada em algo específico, mas o nosso olhar é para a igreja, o nosso olhar é o todo. Segunda verdade que eu vejo que acontece numa igreja que está em crescimento, nós precisamos ficar atento com as distrações da missão. Os apóstolos falam assim, olha, está tenso demais esse negócio de ficar levando cesta básica, a gente não está dando conta, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Não somos chamados para distrair e entreter pessoas, nosso chamado é pregar a palavra. Se eu não cuidar, facilmente eu vou ser distraído pelos afazeres do dia a dia, eu preciso tomar cuidado. Quando eu terminei o curso de psicologia, pensei, vou atender legal como psicólogo, vai ser bênção, mas eu descobri que se eu não cuidar, eu deixo de ser pastor, eu viro psicólogo. O que teve de gente me chamando para, pastor, olha, eu tenho meu primo, tenho fulano, o ano passado eu estava com mais de 10 pacientes, e aí eu comecei, peraí, eu vou negligenciar alguma coisa, ou eu serei um psicólogo mais ou menos, ou eu vou ser um pastor pouco envolvido com a igreja, daqui a pouco, por causa do salário, eu vou deixar a igreja. E aí eu falei, pastor Ilquias, não, pastor Ilquias, eu reduzi, eu não quero deixar de atender como psicólogo, para não perder o manejo, mas a maioria dos atendimentos que eu faço hoje, eu digo, olha, eu vou te atender como pastor, porque daí eu posso orar com você no final, eu posso ler a Bíblia com você, eu posso fazer outras coisas, o que como psicólogo eu não poderia fazer, porque eu sei qual é o meu chamado, mas se a gente não cuidar, as distrações vão nos atrapalhar da missão. Hoje em dia, muitas distrações têm abalado as igrejas, brigas referentes às manifestações espirituais. Vejam, antigamente tinha muito disso, as igrejas ficavam debatendo sobre dom de língua, se podia ou não podia, ênfase nos usos e costumes, qual é a roupa que você pode usar,
Qual é o comportamento que você tem que ter? Nós vamos cantar hino ou cântico? Não, se for corinho pode, cântico mais ou menos. Vejam, a gente perde tempo e isso se torna uma distração. Eu lembro de uma discussão que tinha, se a gente podia bater palma na igreja ou não podia. Se a gente podia ter a bateria, acho que até hoje não pode, que eles deixam preso lá dentro, né? Se a gente podia ter bateria ou se não podia, e essas eram as discussões que a gente tinha. E depois começou a ter uma distração, que foi uma pregação voltada para a prosperidade e para expulsar demônio, e parece que se tornou isso o evangelho. Hoje em dia a igreja está dividida, a sua atenção, e está perdendo a missão, porque ela está falando de política. Igreja não tem que falar de política, nós não podemos nos perder por causa de política. Goste você do seu prefeito, ou do seu prefeito que não ganhou, do seu presidente que ganhou, ou do presidente que não ganhou, independente, nós temos a missão que é o evangelho de Cristo, e a igreja ela não pode se perder nisso. Nós fomos chamados para cuidar das pessoas. Agora entenda o seguinte, nosso chamado não é para sermos uma organização de assistência social, não somos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar o evangelho, mas faremos assistência social. Não somos chamados para sermos uma companhia de dança e teatro, mas faremos as melhores apresentações que pudermos para cumprir a nossa missão. Nós teremos retiros, almoços, tarde esportiva, cursos de crescimento pessoal, atendimentos e o que for necessário, mas nenhuma dessas coisas pode servir como distração para que a gente cumpra a missão. Porque se a gente parar, a gente vai ficar envolvido com um monte de coisa e a igreja para de crescer, porque a gente está absorvido com a correria interna da igreja e a gente fica só sustentando a máquina, fica só vivendo e correndo atrás do próprio rabo, porque a gente não dá conta do que a gente foi chamado para fazer. Deixe-me fazer uma pergunta. O que tem distraído você em cumprir a sua missão? O que tem te distraído? Terceiro que eu vejo nesse texto, nós precisamos proporcionar o envolvimento de toda a igreja. Eu acho muito legal que os apóstolos dizem assim: irmãos, escolham entre vocês, passaremos a eles essa tarefa. Quanto mais a nossa igreja crescer, mais necessário é o seu envolvimento. Olha aqui para mim, deixa eu falar um negócio para você. Nós precisamos do seu envolvimento. Nós queremos que você se envolva, que você faça parte disso. A igreja ela não pode ser conduzida somente por alguns, por causa das funções. Nós teremos presidentes, nós teremos líderes de ministério, por causa de funções, mas a igreja precisa estar envolvida. Ministérios, gente, precisam ser adotados. Você sabia que o ministério de adolescentes precisam de casais comprometidos e maduros que caminhem com eles? Sabia, esses tempos o pastor Tiago falou comigo assim: será que a gente não consegue 1 ou 2 casais que possam no final do culto fazer um lanche, para que os jovens no final do culto fiquem na igreja e não tenham que sair, e aqueles que não têm dinheiro não fiquem constrangidos e acabem indo embora e não saiam, para que a gente tenha comunhão aqui? Será que a gente não consegue alguns casais para fazerem isso? A gente faz uma escala. Veja, você pode adotar um ministério. Quais são as áreas que os pastores não estão conseguindo chegar? Porque talvez você percebeu alguma área, fala assim: nossa, o pastor nem viu isso. Nossa, eu não acredito, o pastor passou por cima do negócio e não percebeu. Os apóstolos, eles não estavam conseguindo cuidar das viúvas de fala grega e das viúvas de fala hebraica. Não deu conta. Onde nós não estamos conseguindo chegar, é lá que você precisa chegar. Você precisa ser essa pessoa que vai fazer o discipulado com aquele casal. Ou você chega assim: pastor, tem fulano chegando na igreja, a gente precisava discipular. Mas a nossa agenda está lotada. É você mesmo que vai chegar lá. Precisamos de pessoas no estacionamento, no som, na projeção, na transmissão. Precisamos de pessoas que abram as suas casas para pequenos grupos. Precisamos de pessoas que liderem grupos de oração. Imagina só, você não tem compromisso nenhum na parte da tarde, ou você consegue se organizar
para uma tarde ser livre, uma tarde. Você poderia falar assim, olha, eu vou começar um grupo de oração lá na igreja. A igreja tem espaço, vou chamar o fulano, a minha amiga ali, nós vamos fazer visita. Porque algumas coisas você pode fazer. Quanto mais a igreja crescer, mais precisamos que pessoas se comprometam. E quanto mais você se comprometer, mais o reino de Deus vai crescer. E vai ficar mais leve para o todo. Nós precisamos disso. Quando eu olho para esse momento, quando os apóstolos dizem assim, que parta de vocês, nós estamos dizendo você precisa fazer parte disso. Quarto princípio, essa igreja ela precisa ensinar como honrar os seus líderes. Eu acho muito legal, o texto fala que eles apresentaram esses homens que eles escolheram aos apóstolos. E esses apóstolos oraram e lhes impuseram as mãos. Eu acho lindo porque eu fico imaginando aquela cena desses 7 diáconos que estão ali, eles impondo as mãos e eles pedindo a bênção e a liderança sendo compartilhada, não havia disputa. E 2 situações me chamam a atenção. Primeiro, quem reconheceu a liderança daqueles homens foi a própria igreja. Não eram os amiguinhos dos apóstolos. Não, a igreja olhou para aqueles homens e viu, eu vejo em você liderança. Quem são as pessoas aqui da igreja que você vê liderança e você poderia honrar essas pessoas? Porque às vezes a gente honra os nossos pastores e a gente precisa honrar mesmo, mas tem outras pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico dentro da igreja, que precisam ser honradas, precisam ser lembradas, precisam ser reconhecidas por você. Você é a pessoa que pode chegar nessa pessoa e dar um abraço nessa pessoa. Você pode dar uma ovelhinha para ela e dizer, olha, você também é uma pessoa aqui que precisa dessa ovelhinha aqui, porque você é pastora, você é pastor, você é aquele que cuida, você é aquele que lidera, você é aquele que caminha comigo. Quando a gente entende isso, esse princípio de honrar, no sentido de estar junto, de reconhecer, nós precisamos sim entender que é necessário a submissão à liderança. O texto fala que depois que eles escolheram, eles não decidem caminhar sozinhos. E às vezes a gente percebe alguns líderes ou alguns ministérios, algumas pessoas que querem caminhar sozinhas dentro da igreja. Não, eles voltam agora para os apóstolos e eles dizem assim, agora orem por eles. Nós escolhemos, mas nós nos submetemos a vocês, porque nós queremos a bênção. E eles caminham juntos, e isso vai formando a igreja. Quanto mais uma igreja cresce, mais pessoas precisam assumir posição de liderança. E essas pessoas precisam ser honradas, respeitadas e cuidadas. Eu gosto mais desse texto de Hebreus, que diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vai ser ruim para vocês. Então está dizendo assim, olha, quem são esses líderes que a gente precisa honrar, cuidar e se submeter à autoridade deles? Não está falando aqui só de pastor não, está falando da igreja como um todo. E por último, uma igreja, ela precisa continuar espalhando a palavra. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu acho interessante, o texto começa dizendo, eles estavam crescendo, tiveram um problema, tiveram uma pausa, resolveram aquilo, a igreja voltou a crescer, porque a palavra continuou sendo espalhada. Uma igreja que está em crescimento precisa continuar espalhando a palavra. Quero te contar uma coisa, nós ainda não atingimos o alvo. Qual é o alvo? Ganhar essa cidade para Jesus. Vamos diminuir o alvo. Ganhar como que fala? Essa regional para Jesus. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos mirar na Lindóia. Coloca para mim ali. Esse é o bairro Lindóia.
Gente, Lindóia é o quarto bairro menor, eu ia falar mais pequeno, é o quarto bairro menor da nossa cidade. Nós temos nesse bairro 4.012 homens. Nós temos 4.331 mulheres, o total de 8.343 pessoas. Esse censo é bem antigo, tá? Não vou nem falar a data. Na época que fizeram esse censo, tinha 2.368 casas. Se o nosso alvo for somente a Lindóia, porque é o nome da nossa igreja igreja está nesse bairro, mesmo que você não more na Lindóia. Se esse for o nosso alvo é apenas de 8.343 pessoas. A minha pergunta, nós já espalhamos a palavra para essas 8.343 pessoas? Nós aqui? Elas podem ter ouvido de outro, mas nós espalhamos a palavra até eles. Se a gente for um pouquinho mais, vamos aqui para o Fani, que está do ladinho aqui, colado. Tem 3.805 homens ali, 4.061 mulheres, total de 7.866 pessoas. Tá, vamos pegar o Guaíra, que é um pouquinho maior. O Guaíra tem 6.859, e eu não estou falando do Parolim, falei do Guaíra aqui. Mulheres, 7.409, um total de 14.268. Veja, se a gente olhar para esses três bairros, Lindóia, Fani e Guaíra, porque a gente não está querendo ser ambicioso, é só pertinho, aqui, bem coladinho. Ou seja, nós teríamos responsabilidade em espalhar a palavra para 30.477 pessoas, para 8.900 casas. É possível esse alvo? É um alvo possível, mas é um alvo que a gente faz. Veja, uma igreja que está crescendo, ela precisa continuar espalhando a palavra. Mas enquanto eu espalho a palavra, ela continua crescendo. E muitas dessas pessoas já ouviram a mensagem e vão para outras igrejas, e tudo bem, é o reino de Deus crescendo. Mas o que eu quero dizer a você é que nós precisamos continuar espalhando a palavra. Veja, eu não estou falando ainda das pessoas lá do seu trabalho, que é lá no SIC, que é lá em outro lugar, da sua família. Você e eu somos chamados para espalhar as sementes do Evangelho. As pessoas precisam ouvir sobre perdão. Guarda esse seu coração. Elas precisam ouvir sobre perdão. Elas carregam peso de erros que fizeram. Elas precisam saber disso. As pessoas precisam ouvir sobre libertação. São pessoas que estão aprisionadas, seja nas drogas, seja em vícios, seja em pornografia, elas precisam de libertação. Elas precisam ouvir sobre restauração. É possível uma mudança. As pessoas precisam ouvir sobre salvação. Nós precisamos fazer algo a mais, gente. Coloca para mim ali. Uma igreja de crescimento. Nós precisamos tomar cuidado com os grupos de afinidade. Tomar cuidado com as panelinhas. Tomar cuidado com a motivação do meu coração nisso. Porque às vezes eu estou tão fechado para algumas coisas. Nós precisamos ficar atento com as distrações da missão. Às vezes algumas coisas começam a nos distrair. E a gente esquece que a nossa chamado foi para ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos cuidar de todos, mas sem abandonar a mensagem de salvação. Tem algumas igrejas que começaram a dar ênfase em cura, começaram a dar ênfase em expulsar demônio, começaram a dar ênfase em dinheiro, mas elas pararam de falar de salvação. Essa é a nossa missão. Nós precisamos proporcionar o envolvimento de toda a igreja. Você é convidado a fazer parte. Veja, você é convidado a fazer parte não apenas do culto em si. Esse momento aqui é maravilhoso, mas esse momento é para a gente reabastecer as nossas forças, para firmes, darmos outros passos, abençoando todos à nossa volta. Nós precisamos ensinar como honrar seus líderes, e uma igreja em crescimento, ela ensina isso. E eu quero dizer, honre seus líderes. Honre pessoas no seu caminho, não apenas seus pastores. Aqui na Lindóia, graças a Deus, nós somos muito honrados, nós somos muito cuidados, nós somos muito abençoados e somos felizes com isso.
Mas nós temos muitos líderes, muitos, que precisam também, não porque ele vai fazer um trabalho melhor, mas é como reconhecimento. E por último, continue espalhando a palavra. Nós precisamos espalhar a palavra. Uma igreja em crescimento, ela vai dar passos assim. E aí sim vai fazer sentido todo o nosso trabalho, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vamos orar? Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Nós somos uma igreja que está em crescimento. Tem culto que não cabe. Tem culto como hoje que está com algumas cadeiras vazias, até por causa do retiro. Mas nós estamos crescendo. Eu estava fazendo uma conta na EBD ali em cima, mais da metade eram pessoas que chegaram depois da pandemia. A igreja está em mudança. Mas nós precisamos ter um coração, com um só coração e uma só mente, para servir ao Senhor. Pai amado, nós somos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Somos gratos, ó Deus, pelo crescimento que o Senhor mandou. Somos gratos, ó Deus, pelas pessoas que têm se achegado. Mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a lidar com as dificuldades que chegam juntos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a aprender a lidar, ó Deus, com os grupos. Quando grupos se fecham, quando grupos ficam apenas entre eles, Pai, nos ajuda a lidar com isso. Dá sensibilidade, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, entender que eles podem dar passos além desses grupos, ó Deus, que outros podem ser incluídos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos da missão, ó Deus. Nos dá sensibilidade, Pai, para cuidar daqueles que precisam de cuidado, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual. Nos dá sensibilidade, Pai. Levanta pessoas, ó Deus, no nosso meio, para ir com esse olhar. Nos ajuda, Deus, que a igreja, Senhor, se envolva nos teus projetos, que, Deus, ministérios novos surjam, que dons, ó Deus, sejam trabalhados, que situações novas aconteçam, Pai, que o olhar, ó Deus, do Senhor esteja aqui sobre a tua igreja, e que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria e discernimento para as pessoas aqui, para que elas sirvam ao Senhor. Pedimos, ó Deus, pelos líderes da tua igreja, Senhor, as pessoas que o Senhor aqui levantou, que o Senhor, ó Deus, derrame da tua graça, que o Senhor abençoe. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe a liderança, os pastores, os líderes de ministério, a diretoria, ó Pai, que esses líderes, ó Deus, esses homens e essas mulheres sejam honrados, ó Deus, e abençoados aqui, que eles sejam bênção, Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê coragem para continuar espalhando a tua palavra. Pai amado, nós estamos num bairro tão pequeno, ó Deus, que seria tão simples, ó Pai, fazermos uma ação para que todas as casas aqui fossem alcançadas pelo Senhor. Pai amado, nós podíamos, ó Deus, abençoar tanto essa regional, ser bênção, ó Deus, nessa cidade. Pai amado, nos dá coragem para espalhar o teu evangelho para quem está do nosso lado, lá do nosso trabalho, na nossa escola, que a nossa igreja, Deus, continue crescendo e ela não se perca nesse processo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.